E como é que é esse plano de ação? O plano de ação, ele é de acordo com o inventário de risco. O que é o plano de ação? Eu vou falar um pouco dos dois aqui, bem brevemente. O inventário de risco é um profissional, né, dentro daquilo que é a política de segurança da empresa, que está dentro do GRO, ele vai na empresa e ele vai fazer a identificação dos riscos existentes naquele processo de trabalho. Então, ele vai levantar a fundo todo o risco que pode trazer algum prejuízo para a saúde do trabalhador. Só que tem alguns riscos, vou citar como exemplo aqui o ruído. Nós sabemos que o ambiente ele pode ter barulho, mas o quanto que isso pode prejudicar a saúde do trabalhador? Para isso eu preciso de quê? Eu preciso de uma avaliação. Então, por isso que é identificar e avaliar. Então, eu vou avaliar, eu vou mensurar a quantidade em decibéis que existe. Eu sei que o ambiente é barulhento ou ruidoso, né? Mas quanto? Mas quanto? Então, eu avaliei. E a própria ANR, que é a NR15, ela determina limite de tolerância para alguns agentes. O ruído, por exemplo, uma jornada de 8 horas, um trabalhador ele pode estar exposto até 85 decibéis sem proteção. Passou disso, tem proteção individual ou coletiva. Isso, eu tenho que criar medidas, né? Se eu fiz essa mensuração dentro do ambiente de trabalho, encontrei que esse ruído ele está acima de 85, isso nós estamos falando de uma jornada de 8 horas. E o anexo 2 da NR15, ele vai crescendo de acordo com o nível de decibéis, com o tempo de exposição. Eu preciso proteger o trabalhador. Então, eu tenho que avaliar, pegar um equipamento específico, que vai trazer essas informações e, através disso, eu vou criar uma política de prevenção que vai estar dentro do plano de ação. Quando que eu preciso estabelecer uma medida de prevenção? E qual é a medida? Isso vai estar dentro do plano de ação. E aí essa é uma das principais diferenças do PGR com o PPRA. Por quê? O PPRA eu identificava. Olha, o ambiente tem 87 decibéis. Mas não tinha um plano de ação. Não, eu identifiquei. Tem 87 decibéis, ele está aqui, né? Olha, fornece um protetor aí que você vai resolver. Não, o PGR, ele já tem uma medida que você tem que cumprir de forma hierárquica. Primeiramente, você precisa proteger todos que podem estar expostos, ou seja, a medida de proteção coletiva. Depois disso, a medida administrativa ou de organização do trabalho. E, em terceiro, o trabalhador. Cara, me perdoa insistir na pergunta assim, de quem não conhece a área, tá? É necessário apresentar esse documento tudo bem que ele não é arquivado, tá certo, o termo correto não é arquivar ele, né, se ele fica só nas dependências da empresa, né, dentro do treinamento do pessoal e tal, ou se você pega esse documento e fala assim, o Ministério do Trabalho, o meu documento é esse, ou é a responsabilidade técnica do engenheiro tão somente que resolve o problema burocrático de resolver. Estou aqui pensando como se fosse uma empresa. Tá? Sim. Tiago está aqui, eu tenho uma empresa lá e aí eu faço esses documentos. Eu tenho esses documentos lá, o PGR e o GRO. Sim. Eu tenho esses documentos lá. Beleza, mas alguém vai passar no crivo de algum órgão público? Sim. Do Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho ele vai fiscalizar esse documento. Quando solicitado, e agora nós temos o domicílio eletrônico, né? Agora a gente está evoluindo aí na área da IA, né? Da inteligência artificial. E hoje as empresas estão sendo fiscalizadas virtualmente. Chega lá e perguntou... Mas pode solicitar de forma virtual. Hoje todo mundo tem que ter o domicílio eletrônico. Ele pode solicitar ou o fiscal pode ir na sua empresa. Entendi. Mas no ato da fiscalização, que pode ser qualquer hora. Exatamente, e eu sei que no ato da fiscalização. O Bambu geme independente de quem quer que seja, o Ministério do Trabalho chega e ótimo que faz, e nós temos muito menos do que a gente precisava fazer de fiscalização. Que é interessante quando vem, que é questão de segurança mesmo. Eu falo isso com os próprios fiscais, sabe? O que faz a segurança do trabalho caminhar no Brasil é fiscalização. Lamentavelmente, né? Às vezes o grande problema, não é o nosso foco aqui, né? É a metodologia de fiscalizar. Mas a fiscalização deveria ser mais intensa. Sim. Porque isso é segurança para o trabalhador. Na construção civil, inclusive, tem muitos danos perigosos, inclusive fatal, né? Por falta de gerenciamento, de acompanhamento.
Acontece bastante, bom, acontece no Brasil inteiro. Em Caratinga acho que a gente teve alguns casos de óbito e tal, mas assim, foram pontuais, né? Mas é interessante, é importante ter esse trabalho, sim. E é legal que com a implementação da PGR, isso também melhora a qualidade de vida, né? E segurança do próprio trabalhador. Então, isso traz tanto para a empresa um parâmetro para ela estar ali enquadrada dentro de uma norma, dentro de uma regra, e ela vai estar ali de uma forma resguardada, quanto o trabalhador também vai estar resguardado. Isso faz toda a diferença na empresa. Exato. A gente está falando com relação ao PGR, a NR1 ela teve 2 alterações muito importantes nesse ano. A primeira alteração foi em março, ela trouxe no seu texto o direito de recusa. Se o trabalhador ele se sentir que aquela atividade, aquele risco, ele pode prejudicar, ele não se sente seguro o suficiente para realizar aquela atividade, ele tem o direito de recusar ela. Então, isso foi isso sempre existiu, mas agora é legislação, né? Agora está escrito. Se ele tiver esse direito de recusá-la, no caso, ele vai para um outro setor ou ele perde aquele emprego? Não, hoje o empregador, ele só isso também está dentro da NR1, ele só pode retornar às atividades dele se as correções forem aplicadas. Entendi. Então, isso é um direito dele. Você pega um operador de betoneira, chega lá, ele olha a betoneira e fala assim, cara, isso aqui não está certo, não. Ele se recusa. Sim. E ele só vai voltar a operar a betoneira quando ele aceitar fazer o serviço. Sim. E ele não pode ser demitido por conta disso. Não pode.